Então vamos iniciar nosso estudo de termodinâmica através do conceito de trabalho mecânico. Considere que uma pessoa apoia em sua mão um pequeno bloco. A pessoa aplica sobre o bloco uma força F de direção vertical, sentido para cima, e intensidade constante F. Digamos que em determinado momento, o ponto de aplicação da força, ou seja, o bloco, desloque-se verticalmente para cima de módulo D. Dizemos então que a pessoa transferiu energia para o bloco. A medida da energia transferida para o bloco é dada pelo trabalho mecânico. O trabalho mecânico, então, mede a quantia de energia transferida pelo agente da força para um corpo quando ele provoca deslocamento do ponto de aplicação desta força. O trabalho mecânico, nesse caso, quando a força tem mesma direção e sentido do deslocamento e é constante, é dada pelo produto da força pelo deslocamento. No sistema internacional, sabemos que a unidade de trabalho é o Joule, ou seja, Joule é Newton vezes metro. Agora, considere que nós tenhamos um gás que vai sofrer uma transformação isobárica. O gás é um gás ideal. Sabemos que numa expansão isobárica, o volume aumenta linearmente com a temperatura em Kelvin. Ou seja, temos um êmbolo que pode deslizar sem atrito sobre um recipiente e ele encerra em seu interior um gás ideal que possui uma certa temperatura inicial e ocupa um certo volume inicial. As moléculas do gás exercem nas paredes do recipiente uma certa pressão, que define uma certa intensidade de força, por exemplo, no êmbolo. Em determinado momento, aquecemos o gás, fornecemos a ele calor. Digamos que a temperatura do gás então aumente. O grau de agitação das partículas aumenta, a distância média entre as moléculas aumenta, o gás expande. Como o processo foi isobárico, a pressão manteve-se constante, ou seja, o êmbolo deslizou sem nenhum atrito. Em qualquer instante, o gás pôde sofrer variação do seu volume linearmente com a alteração de sua temperatura em Kelvin. Bem, vamos analisar o seguinte. Sabemos que pressão é a intensidade de força normal por área de contato. Então, a força normal aplicada, por exemplo, sobre o êmbolo é o produto da pressão pela área da secção transversal do êmbolo. Agora, observe. No processo, o gás ocupava um certo volume inicial. Ao fim do processo, o gás ocupa um novo volume, um volume maior, trata-se de uma expansão. Ora, a diferença entre o volume final e o volume inicial é o que nós chamamos de variação de volume. A variação de volume é exatamente o volume dessa região vermelha, cilíndrica. Como calculamos o volume de um cilindro? Ora, fazemos área da secção transversal, área da base, vezes a altura. Então, a variação de volume, que é o volume desse cilindro vermelho, será dada pelo produto da área da secção transversal do êmbolo, vezes a altura, que é o próprio deslocamento sofrido pelo êmbolo durante essa expansão isobárica. Então, o deslocamento nada mais é do que a variação de volume dividido pela área da secção transversal. Ora, como a força aplicada foi constante, na mesma direção e sentido do deslocamento sofrido pelo êmbolo, dizemos então que a energia transferida pelo gás ao meio, no caso, você pode considerar ao êmbolo, devido à expansão isobárica, é dada pelo produto da força aplicada pelo gás e o deslocamento sofrido pelo êmbolo. Ora, a força é dada pelo produto da pressão pela área da secção transversal. O deslocamento, variação de volume por área da secção transversal. Vamos simplificar as áreas. Então, o trabalho de uma transformação isobárica é dada pelo produto da pressão pela variação de volume, volume final menos volume inicial. Observe as unidades envolvidas. No sistema internacional, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, ou Pascal, e a unidade de volume é o metro cúbico. Ora, Newton por metro quadrado vezes metro cúbico redunda em Newton vezes metro, ou seja, Joule. Agora, vamos representar essa transformação gasosa num diagrama de Clapeyron. O diagrama de Clapeyron é um gráfico que registra a pressão, aqui já no sistema internacional, Newton por metro quadrado, em função do volume, em metro cúbico. No volume A, o gás possui um estado A tal que a sua pressão eu chamei de P. O gás sofre uma transformação isobárica, a pressão não muda em nenhum momento, de tal forma que
o gás passa de um volume menor para um volume maior. Observe que essa setinha na curva indica esta variação de volume. O trabalho nas transformações isobáricas será dado pelo produto P vezes ΔV. ΔV é o volume final, no caso VB, menos volume VA. Observe que nesta subtração VB menos VA temos um número positivo, pois o volume final é maior que o volume inicial. Trata-se de uma expansão isobárica. O produto de um termo positivo, ΔV positivo, e da pressão, que é sempre positiva, gera um trabalho também positivo. Já se houvesse uma compressão do gás, o volume final seria menor que o inicial. Aí teríamos um ΔV negativo multiplicado por uma pressão positiva, portanto teríamos um trabalho negativo. Muito bem. Agora, observe. Geometricamente, quando fazemos o produto pressão vezes variação de volume, estamos calculando a área sobre esse gráfico. A área sobre o gráfico pressão por volume. De fato, a base desse retângulo é a diferença VB menos VA. A altura é a diferença P menos 0, P. Trabalho na transformação isobárica, então é a área sobre esse gráfico. Agora, vamos generalizar. Digamos que eu tenho uma transformação gasosa qualquer. Para um certo volume VA, o gás ideal possui uma certa pressão PA. O gás sofre uma transformação qualquer, atingindo um estado B de volume VB e pressão PB. Ora, a área sob esse gráfico também será numericamente igual ao trabalho mecânico do gás. Trabalho mecânico do gás, trabalho mecânico trocado entre o gás e o meio, será a área sob o gráfico pressão por volume até o eixo do volume. Agora, muito cuidado. Se houver uma expansão do gás ideal, ou seja, se o volume final for maior que o volume inicial, diremos que o trabalho é um número positivo. Ou seja, nessa situação, o gás transferiu energia para o meio que ele deslocou. O gás realizou o trabalho mecânico sobre o meio. Agora, na compressão de um gás ideal, o volume final é menor que o inicial. Então, nesse caso, o meio transferiu energia para o gás, na forma de trabalho mecânico. O meio deslocou o gás. Então, nesse caso, diremos que o trabalho é negativo. Daí a importância de se observar nesse diagrama o sentido, o segmento de reta, que define a transformação entre dois estados A e B. Agora, observe, se a transformação for isocórica, ou seja, se não houver variação de volume, não haverá deslocamento do ponto de aplicação da força exercida pelo gás. Então, nesse caso, não haverá transferência de energia entre o meio e o gás na forma de trabalho mecânico. O trabalho mecânico será nulo.